Olá, estamos aqui para mais um podcast para falar sobre um assunto muito interessante e que também traz muito conflito aí nos relacionamentos. E nós trouxemos uma pessoa que vivencia algumas coisas num aspecto positivo e ela vai trazer aqui os seus desafios, os seus aprendizados. E sobre o que a gente vai falar aqui hoje, Fer? Boa noite, pessoal. Quer dizer, a gente tá falando boa noite, pode ser que vocês escutem isso em outro momento, né? Um bom dia, num boa tarde aí. Mas hoje a gente vai falar de um tema que vem muito para terapia de casal, viu? Que é suporte doméstico. Dentro das necessidades emocionais que a gente tem trabalhado aqui, esse é um dos que pode trazer muito conflito, porque nem sempre o casal entra num consenso. Então, a gente trouxe uma pessoa aqui que tem uma situação bem específica, que tem os desafios dela com a família, e com o marido, mas eles conseguiram fazer algo funcionar de forma bacana, né? Então ela veio trazer um pouquinho da experiência dela. Muito bem, essa pessoa é minha amiga querida e eu nem acredito que eu convenci ela de vir aqui porque ela é tímida. Na verdade, ela não é tímida, viu? Mas ela não gosta muito de falar dela, então que bom que você está aqui, Gra, muito obrigada. Eu acredito que você possa contribuir demais com várias pessoas, porque de fato vocês têm uma condição muito específica aí na casa de vocês e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas então, se apresente, conta pra gente o que você faz, onde você vive, quantos filhos você tem, se você é casada. Certo. Oi, pessoal. Meu nome é Graciele Moraes. Eu sou de Toledo, a cidade natal da Lu. Nós somos amigas há um período, há bastante tempo já. Eu sou treinadora de ginástica rítmica. Uhum. Sou formada em educação física, pós-graduada em treinamento. E eu trabalhei, na verdade, a minha vida toda com isso. Hoje até é engraçado que eu encontro algumas pessoas com quem eu estudava, é, no tempo até de colegial, nem no tempo de faculdade. E aí pergunto, e aí, o que que você está fazendo? E eu falo, eu ainda estou com a ginástica. As pessoas até, algumas falam, nossa, ainda, que legal. Mas eu trabalho já com a ginástica há muitos anos, minha única experiência profissional. Trabalho em Toledo todo esse período também. Aqui nós temos uma equipe muito conhecida no Brasil, né? Era uma antiga equipe bem patrocinada, então nós tínhamos um patrocínio grande. Com isso a gente acabou tendo muitos resultados, né? E esses resultados acabaram dando uma visibilidade grande para o nosso clube, para a nossa cidade mesmo, né? Uma época falava de Toledo, todo mundo falava ginástica. E hoje a gente continua esse trabalho de qualidade, continuamos trabalhando, um pouco menor assim a visibilidade, mas a gente continua trabalhando firme. Temos assim um clube bem reconhecido no país, bem conceituado, e Uhum. participamos de muitas competições, temos muitas viagens, e acho que é Uhum. sobre isso, né, que a Lu quer que eu fale um pouquinho agora. Eu tenho duas filhas, uma tem 4 anos, a outra tem 8. Eu sou casada, né, com o pai das duas. E a gente tenta, assim, fazer dar certo dentro da nossa rotina, né? Dessa minha rotina, na verdade, de viagens, competições, treinamentos e tudo mais. Uhum. Ela fala assim, né, gente, com humildade, enfim, mas ela sempre é chamada para trabalhar fora do Brasil, vai para competições, inclusive com brasileiras, né, Gra? Me corrija se eu estiver errado, para outros países, Japão, enfim, ela tá sempre fora do Brasil, tá, gente? Então, e essas viagens, elas têm. Depois você fala um pouquinho dos países, mas assim, elas têm períodos de 15 dias, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E eu acho que é sobre isso que a gente gostaria que você falasse aqui, porque vocês têm duas filhas e o Denis também trabalha, né? Ele também tem uma empresa, e é empresário. E tem vários desafios também no dia a dia dele, né? Mas e como que vocês fazem isso? Como que funcionam essas viagens? Você fica muito tempo fora? Assim, depende muito da viagem, né? Eu tenho viagens de 3 dias, que são essas competições menores, a nível de Paraná. Então, essas viagens, assim, são mais finais de semana. Então, essas facilitam um pouco as coisas.
Porém, eu já classifiquei meninas na seleção brasileira, já cheguei a ficar 30 dias fora, corridos, assim, né? Teve até o ano que eu fiquei mais fora, eu fiquei 30 dias, fiquei acho que 10 dias em Toledo, viajei novamente, fiquei 15 dias, voltei, fiquei 10 dias, fiquei mais 12 dias fora, então foi assim, viagem sobre viagem, com períodos longos, assim, né? Agora, até em janeiro desse ano, eu fiquei 20 dias seguidos fora também, e esse foi a trabalho, porque eu tenho as viagens para competições com as meninas da minha equipe, né, com as atletas que eu treino, e também, como a Lu falou, eu sou convidada às vezes para trabalhar com equipes de fora, equipes da região aqui da América do Sul, já trabalhei com Bolívia, com Chile, Argentina, com vários países aqui da região, né? E passo assim algumas vezes, umas semanas fora. Ou também dentro do Brasil, eles me convidam, principalmente na questão de montagem coreográfica. Então eu vou para essas equipes fazer essa parte de montagem e acabo ficando assim, normalmente mais de uma semana fora. E Uhum. aí, Grami, conta para nós então qual que é o segredo de conseguir fazer tudo isso e manter-se casada, porque até para compartilhar um pouco aqui com vocês, eu sou terapeuta de casal, né? Eu atendo praticamente só casal e relacionamento. E eu vejo muito isso. Quando um dos pares precisa se ausentar, viajar, em muitos momentos vem cobranças. Daquele que está fora, e fala, você não sabe quanto é exaustivo cuidar de crianças, gerenciar uma casa, né? E aí, ao invés de se tornar uma parceria funcional, fica muito naquilo que a gente já falou em alguns momentos com a Lu, o sentimento de se sentir injustiçado, ou injustiçada, e de vir aí uma cobrança, e aí como é que aquele que está fora consegue trabalhar com qualidade? Porque eu imagino que o teu trabalho te exige muito emocionalmente, né? O esporte exige muito emocionalmente de todo mundo. Então, se o Denis, se o seu marido não for um apoio para você, como é que você ia fazer tudo isso, né? Então, como é que vocês construíram isso? Quando nós nos conhecemos, eu já viajava, né? Então, inclusive, quando eu descobri a gravidez, eu estava em uma viagem. Eu estava na Bolívia participando de um campeonato sul-americano. E A aí eu primeira ou a cheguei segunda? da primeira. Oh. E Uhum. aí eu fui fazer o teste e descobri que estava grávida. E aí, só que aí foi em outubro, então ali eu dei uma paradinha, viajei um pouco em novembro, dezembro eu já fiquei mais parada. Mas eu nunca deixei de fazer esse trabalho essas viagens com a ginástica, né? Eu nunca deixei de participar de campeonatos. Então, eu não posso nem dizer para vocês como nós fizemos, porque sempre foi tratado de uma forma natural. Então, Uhum. para nós, para ele, era natural que eu participasse dessas competições. Não posso dizer que não existem cobranças, né? Porque, por exemplo, o que eu posso evitar, ele prefere que eu evite. Então, se tem outra pessoa para me substituir, ou se eu posso negar algum trabalho fora, claro que é melhor, né? Não posso dizer que, tipo assim, não, ele me apoia, não vai em tudo, não é assim. E eu Uhum. também não tenho essa condição de ficar fazendo tudo isso, né? Então, desde o começo, assim, foi tratado com bastante naturalidade. A minha primeira viagem foi quando minha filha fez exatamente um ano. Foi exatamente no aniversário de um aninho dela. E a gente comemorou antes, e eu passei o aniversário dela de um aninho em São Paulo. Fiquei uma semana, foi até quando eu fiz o desmame dela, né? E foi a primeira vez que eu fiquei fora, foi durante uma semana. E eu tenho, assim, uma sorte, a sorte grande mesmo, que a mãe dele, ela não trabalha fora, e ela é, tipo assim, eu não posso dizer que ela é meu braço direito, acho que ela é meu braço direito e meu braço esquerdo. Uhum. Ela ajuda muito, assim, ela sempre, desde o princípio, ela dizia, não, se você precisa ir, eu fico com as meninas, eu fico com a Bia, eu cuido, pode ir tranquila, e ela sempre nos deu esse suporte. E o Denis também, ele sempre foi bem independente. Então, ele sempre tomou frente nos cuidados com elas, sempre esteve, assim, bem envolvido, né? Claro que a mãe, ela tem uma carga bem maior, né? Mas ele esteve sempre presente, sempre bem envolvido.
Então, sempre ele fazia todo esse corre, digamos assim, né? De levar, trazer, buscar, e se precisasse de alguma coisa, então sempre tinha ali a mãe dele como como um apoio, né? Então, por exemplo, Uhum. quando ele estava trabalhando e precisava deixar ela, ele deixava com ela. Nos Uhum. horários vagos, estava com ele, e enquanto ele trabalha, que não tinha, às vezes, não tinha escolinha, alguma coisa assim, ela sempre esteve ali para dar esse apoio para gente. A minha madrasta também é uma pessoa que várias vezes eu pude contar. A minha mãe, na época também, quando eu precisasse, ela estava por ali, assim, mais nos finais de semana para dar um apoio, porque ela também trabalha, né? Então, assim, Uhum. eu não sei nem explicar como é, porque sempre foi tratado de uma forma natural por nós, assim. Uhum. Uhum. E aí foi o primeiro ano da Bia e você continuou viajando. Você foi, inclusive, para o Japão nesse período e eu acho que depois, no Japão, você descobriu que estava grávida da Cecília, foi isso? Eu não lembro direito. Não, foi mais ou menos. Na verdade, foi em viagem também, né? Porque eu sou assim, para descobrir gravidez em viagem é comigo mesmo. Até existe uma brincadeira. Ele fala: eu não sei se minha filha é minha, se é boliviana, se ela é chilena, se ela é japonesa, se ela é russa. Eles brincam bastante sobre isso. Mas a Beatriz, a minha primeira viagem, eu fiz uma viagem bem longa quando ela estava com 3 anos, né? Foi quando eu fiquei um mês na Rússia. Minto. Foi Rússia, foi assim, 3 viagens seguidas, né? Foi a primeira vez que eu classifiquei uma atleta minha como representante no individual da seleção brasileira e pintou essa oportunidade. Quando ela me ligou, assim, que disse, né, que a minha ginástica tinha sido classificada, me explicou como seria, que seria uma Copa na Rússia, depois passaríamos 2 semanas na Bulgária em treinamento e depois passaríamos uma semana participando do Campeonato Mundial. Na hora, assim, é aquela euforia, aquela felicidade. De repente eu parei e pensei, e agora? Eu tenho uma filha de 3 anos, né? E aí, antes de responder para ela, a primeira coisa que eu fiz, antes de qualquer pessoa, foi ligar para o Denis. Aí eu liguei para ele chorando, né? Porque mãe é assim. Já liguei chorando e falei: olha, a Karine foi classificada, tem tal oportunidade de participar do campeonato, de participar de treinamento. E em momento algum ele hesitou, ele só disse: você vai, participa, a Bia fica, a gente dá um jeito, não se preocupa, mas confirma, diz que você vai. E Uhum. Então, aí foi mas que como sem. aconteceu. Eu fui, fiquei, deu exatamente um mês fora, e foi uma época assim que me exigiu muito psicologicamente, Uhum. emocionalmente, né? Me Sim. exigiu muito, foi um período bem complicado, porque eu brinco até que a gente tem que cuidar com o que deseja, que todo mundo deseja uma seleção brasileira, mas é uma responsabilidade muito grande, assim. Então foi bem desgastante, assim, emocionalmente para mim. Aí eu voltei, assim, tava, né, assim, um pouco abalado, digamos assim, com o quão foi difícil pra gente, né, para eu e minha ginasta, assim, emocionalmente mesmo, com esse controle, essa coisa toda. E até eu perguntava, pedia muito pra Luana, eu falava: Luana do céu, minha ginasta tá surtando, me ajuda. Eu me incomodava muito nessa época, eu falava: meu Lu, eu não sei como lidar, tá bem complicado. E eu retornei, fiquei alguns dias em casa, já era o Campeonato Brasileiro. Então, a gente nem tinha me recuperado, assim, emocionalmente ainda, já foi Campeonato Nacional. De lá, nós fomos direto para um Campeonato Sul-Americano, foram mais 15 dias fora. E depois desse, eu cheguei, fiquei 10 dias e já foi um Campeonato Pan-Americano, que eu também fiquei mais 12 dias. Então, foi um período, assim, bem tenso, mas em nenhum momento desse eu posso dizer que ele disse: ai, não, será que você precisa ir nesse? Não tem quem te substitua, não. Assim, em momento algum houve qualquer tipo de questionamento. Ele sempre me apoiou e disse: não, vai lá, vai dar tudo certo. E com o apoio dele, da minha sogra, assim, ele ficou e deu tudo certo. E nesse período que eu estive fora, o meu emocional estava tão abalado que eu não lembrava de tomar meu anticoncepcional. E ele acabou, eu estava na Rússia e eu tive dificuldades de comunicação e eu não consegui comprar e não tomei mais. E aí eu voltei e fiquei aquele período meio sabático, digamos assim, não retornei, não voltei a tomar. E nesse período eu engravidei da Cecília. E também descobri quando eu retornei de viagem. Eu retornei, percebi que
que não estava tudo certo, que tinha alguma coisa errada, que não estava normal, e foi quando eu descobri que estava grávida da minha segunda filha, Cecília, que hoje está com 4 anos. Uhum. Ô, E eu- Fer, mas olha que interessante, né, o que a Gra falou, né, o quanto, a primeira coisa que ela fez, ligar para o Denis, e é claro, isso que eu né, ia e falar. que bom, né, e Uhum. essa segurança, que é importante também, né, a gente já fala dos desafios, né, mas vamos falar agora primeiro das coisas que são importantes, que também te apoiaram a chegar lá, porque não é fácil você ter. Só deixar o marido já seria difícil, né, para ele, agora com uma filha, os desafios acabam aumentando, porque são várias coisas, né? Uma logística, a gente precisa pensar em vários pontos. Então, você ia comentar alguma coisa, Fer? Eu ia falar exatamente disso que você falou, que sem você querer, de forma muito natural, você colocou o Denis como prioridade, porque poderia ser o que a gente escuta muito, né, Lu? Mas é óbvio que eu teria que ir, porque era uma oportunidade, uma das oportunidades que todo mundo que trabalha nessa área gostaria de ter. Como é que eu não iria? Então, eu respondi de forma automática e me esqueci de perguntar primeiro para minha parceria, né, para o meu marido. E aí que a gente fala muito que não existe óbvio, né? E se todo mundo tratasse o seu parceiro, a sua parceira como prioridade, a gente evitaria vários conflitos, porque com certeza o Denis não está aqui para nos confirmar ou não, ele se sente muito seguro e se sente prioridade na sua vida, né? O seu trabalho é importante, mas você tem a consideração de colocar ele, de incluir ele. Olha, meu trabalho é importante, mas você é muito importante para mim. Então, antes de eu responder para, né, uma classificação mundial de algo assim muito grande, eu preciso falar primeiro com o meu marido para saber o que ele pensa. Então, isso é de uma delicadeza que natural, né, sua e dele, da construção que vocês tiveram como relacionamento. E que se todo mundo pensasse um pouquinho nessa empatia, de entender a necessidade emocional do outro, né, de entender a importância das coisas na vida do outro, ter a clareza, né, Lu, que é o que a gente bate tanto na tecla aqui, ter a clareza de que isso vai ser importante para a carreira dela e eu não vou me sentir diminuído, né, porque ela está indo nesse ponto. E mais uma coisa que eu achei bacana, e aí eu também posso compartilhar um pouco do meu, né? Eu também conto com os meus sogros, que são os meus braços, e a minha mãe que volta e meia também, minhas pernas e braços, né? Então, o suporte doméstico, ele envolve a gente ter essa harmonia familiar, né? Com certeza o Denis se sente também mais tranquilo, porque ele sabe que tem. Agora, Com imagina certeza. e assim, a gente sabe que tem diversos motivos de porque algumas famílias terem conflitos, né? Com sogra, então todas essas crenças e piadinhas aí de tratamento com sogra, mas quando você encontra essa harmonia familiar, isso é algo que traz paz, né? Porque você sabe que você pode se dedicar para aquilo que você quer se dedicar, né? Mas parte Hum. disso vai de encontro com a tua personalidade, né? Que parece assim muito tranquila, natural, como você falou, né? Foi natural a construção do Uhum. relacionamento. E é engraçado, né? Porque as pessoas podem estar ouvindo aqui, imaginando que foi tudo perfeito, tudo lindo desde sempre, né, Gra? E a construção do relacionamento da Gra foi bem parecido com o seu, Fer. No sentido de escolher, né? De escolher estar com a outra pessoa, né? A Fernanda ligou um dia para o marido dela, para quem não sabe, e falou assim: Olha, tudo bem? Eu gosto, eu acho que nós vamos ser bons no relacionamento, eu gosto de você, eu gosto da sua família. O que que você acha da gente namorar? Né? E ela escolheu estar com o marido dela, né? Eles já tinham ficado algumas Ah, vezes, sim, enfim. já conhecia ele, né? Eu conhecia a Sim. família, eu era muito, sou ainda muito amiga da minha cunhada, da irmã dele na época, né? Já nos conhecemos muito bem, mas eu tomei uma decisão, porque eu sabia o que eu queria, eu tinha muita clareza no que eu queria e principalmente aquilo que eu não queria. Uhum. E são formas de relacionamento diferentes, né? Então, Gra, eu acho que você também teve um pouco disso, né? E por isso que você falou, foi uma construção, porque você também conheceu o Denis da forma que você é hoje, certo? Agora, eu acredito, né, que
tem muitas questões que a gente precisa falar aqui também, né? Que não são só flores, né? Eu tenho certeza que tem coisas que você tem que abrir mão, assim como você falou no começo do nosso bate-papo, e que naturalmente você precisa abrir mão, certo? Não dá para você Sim. falar, olha, 3 meses fora e fique aí com as crianças, né? Não tem possibilidade de você fazer isso, né? Então, quais são esses desafios? Assim, como que é para você ter que abrir mão desses desafios? Uhum. Quando eu viajo, é claro, sempre é complicado também a questão das meninas, né? Elas sentem falta. Então, assim, antes de viajar sempre é um, como eu vou dizer, existe toda uma preparação, né? Eu preparo, tento deixar as coisas mais fáceis possíveis em relação a deixar as coisas prontas, né? Para diminuir o trabalho do Denis. Então, por exemplo, eu ia viajar em janeiro, né? Eu fui convidada para trabalhar em algumas equipes no mês de janeiro. Então, eu reservei ali 10 dias que eu passei com a família na praia, e no começo de janeiro, e eu cheguei de viagem num dia, no outro eu já viajei, no caso, sozinha, né, para estar fazendo esse trabalho, e eu cheguei aqui exatamente no dia 31 de janeiro. Então, assim, foi o mês de janeiro realmente todinho fora. Então, o mês de dezembro eu usei como preparação, digamos assim, eu deixei o material escolar delas já encaminhado, porque eu sabia que eu ia chegar, não teria tempo. Então, eu tenho todo esse cuidado com roupas, com calçados, com material escolar. Eu vou cuidando, assim, eu tento fazer o máximo para diminuir o trabalho que ele vem a ter, porque já é complicado, 2 crianças, uma de 8, uma de 4, todo mundo sabe que é tiro, porrada e bomba. Então, elas exigem bastante. Então, eu tento facilitar ao máximo, assim, sabe? E quanto aos trabalhos, eu tenho, assim, modéstia à parte, várias, assim, propostas mesmo, principalmente para essa parte de montagem coreográfica. Então, se eu tivesse, né, o tempo, se eu pudesse, eu poderia, assim, facilmente eu passaria 3 a 4 meses fora viajando e trabalhando, né? Passaria, assim, até esse ano eu até brinquei, falei, nossa, acho que esse foi o ano em que eu mais precisei negar negar assim, trabalhos, né? Porque eu também tenho a minha equipe aqui, né? Tenho o meu trabalho aqui, então tem as minhas filhas, tem minha casa, tenho o meu trabalho aqui, então eu não posso estar saindo assim como, digamos assim, de acordo com o convite que eu tenho, sabe? Então, claro, eu abro mão de muitos trabalhos, de viagens, às vezes, com duração até, eu tive uma com duração de 20 dias. Essa que eu fiquei 20 dias no começo do ano foram 2 lugares, na verdade. Eu fui para Natal, depois eu fui para Recife. Então, assim, o que mais acontece mesmo é eu ter que negar esses trabalhos, assim, né? Por conta de pensar na minha família, que eu não tem condições, né? De eu sair, passar 3, 4 meses fora trabalhando. E também, claro, por causa do meu trabalho aqui, né? Então, são assim, N fatores que me limitam, digamos assim, né? A Lu até fala às vezes que eu tô perdendo de colocar mais assim, na internet mesmo meu trabalho. Só que eu não consigo atender, né? Eu tenho, as minhas filhas ainda são muito pequenas, elas são muito dependentes, tem toda a questão escolar, né? Então Uhum. eu ainda não tenho como, sabe, deixar tudo aqui e participar só disso. Se eu pudesse, se eu tivesse a disponibilidade, digamos assim, de não ter um trabalho fixo e ficar somente viajando, somente prestando serviço para equipes de fora, eu acredito que eu teria, sabe? Se eu trabalhasse assim, digamos, a divulgação do meu trabalho, me disponibilizasse para isso, pode ser que eu tivesse, assim, quase que o período do ano todo, assim, um trabalho, sabe? E acredito que até em questões financeiras Reconhecimento financeiro, seria né? melhor para mim, né? Seria Uhum. mais rentável eu ficar fazendo essa assessoria de equipes, essas montagens coreográficas por aí, pelo país, assim, por quem precisasse, digamos assim.
mas E é não disso que eu tem tô como. falando, sabe, Gra? É disso que eu tô falando, porque muitas vezes, olha só o que você está trazendo, né? Olha, tem oportunidade, teria trabalho, e de fato você faz um trabalho excepcional, né? Que a gente sabe disso, que é uma coisa muito específica, que precisa de muito talento, precisa de muita criatividade, precisa de. Não é assim, eu vou estudar para isso, né? Você precisa ter algumas habilidades extras, né? E que as pessoas reconhecem no teu meio, né? E eu não tô falando isso porque você é minha amiga, porque eu sei do seu histórico, né, de muitos anos aí, e entender que você teria essas oportunidades e ter que abrir mão por conta do esposo, por conta da família. É disso que eu quero falar também um pouco, sabe? Porque às vezes a gente fica falando também só que, olha, ele aceita, ele isso, e tá tudo Uhum. lindo, né? Mas nós temos desafios, sim, e eu acho que tudo bem, né? Eu e a Fernanda, a gente tem falado muito aqui sobre isso. O quanto abrir mão de algumas coisas Uhum. e nos esforçar para outras também é importante para essa harmonia, né, Fer? Uhum. E a gente costuma falar uma frase, Gra, que é assim, ó, que o amor por si só ele não é suficiente. É necessário comprometimento. E esse comprometimento tem a ver com isso, né? Porque a gente não vai viver só aqueles momentos bons, tem toda uma situação. Então, tem o suporte doméstico que você precisa para você poder trabalhar e ainda assim você também fez escolhas, né? Pensando nessa família, você também coloca alguns limites para você, porque senão você poderia voar muito alto, mas o preço que você ia pagar também seria muito alto. Você teria uma renda maior, mas você pagaria um preço de estar longe do seu marido, longe das suas filhas, né? O quanto isso traria insegurança, e eu acho que o que a gente vê no mundo dos esportes, muito voltado para as mulheres, é isso, né? O preço que elas pagam quando elas se colocam nisso, e aí para você ser um atleta, um treinador de alta performance, exige demais, né? E a família acaba pagando esse preço. Então você tem, de novo, a palavra eu acho que aqui é cuidado, né? Um cuidado de olhar para a situação, entender o quanto você pode realmente se dedicar, e em alguns momentos você fala assim, não, essa proposta é muito boa, mas eu também preciso fazer escolhas familiares. Então, os desafios, acho que eles passam por isso. Não é um mar de rosas, né? Você está o tempo inteiro Não. fazendo escolhas, né? Porque deve, inclusive, assim, nossa, meu Deus do céu, legal, né? Mas não, mas eu tenho as minhas filhas, mas isso é importante para mim. Eu acho que você tem clareza do que é importante para você. Não sei se em algum momento você parou para pensar sobre isso, mas acho que é o tempo inteiro você fazendo escolhas, né? Sim. Até o meu trabalho, na verdade, assim, o meu trabalho fixo, né? Somente o estar aqui em Toledo, trabalhando com o meu clube, digamos assim, só, né? Com as minhas atletas aqui. Já exige muito, sabe? Porque a ginástica rítmica é um esporte muito específico, né? Ele é bem, e ele exige muito do treinador. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, eu tenho pelo menos umas 15 músicas que eu preciso encontrar para eu poder coreografar para as minhas atletas. E eu preciso também estar o tempo todo alimentando a minha criatividade, digamos assim, porque no mundo de hoje nada se inventa, tudo se transforma. Então, eu preciso, assim, de um tempo para eu procurar músicas, um tempo para eu estar assistindo vídeos. Vídeos eu tenho, assim, desde 1900 e bolinha até hoje em dia, entendeu? Para fazer uma coisa diferenciada, sabe? Para tentar fazer o melhor possível dentro da minha modalidade. Então, tipo assim, eu necessitaria estar fazendo isso o tempo todo. Então, eu precisaria chegar na minha casa, comer alguma coisa, sentar ali no computador, procurar músicas, ver vídeos, fazer a mixagem dessas músicas, direcionar. Aí é o tempo todo família me perguntando: olha, Gra, tem isso, Gra, tem aquilo. É, Gra, me dá uma ideia de um colã. Nossa, isso é tipo diário, me dá uma ideia de um colã. E eu fico assim, gente, se eu for fazer tudo o que eu preciso fazer do meu trabalho, eu teria que trabalhar pelo menos 20 horas diárias, sabe? Porque é uma demanda muito grande. Então, o maior desafio para mim hoje é eu conciliar isso, de chegar na minha casa, tenho que dar atenção para as minhas filhas, né? A de 4 anos é o tempo todo, mamãe, vamos pintar, mamãe, vamos brincar, mamãe, a minha mais velha tem bastante tarefas da escola, então, por exemplo, neste momento ela está fazendo tarefas.
né? Uhum. Então é um desafio bem grande, assim, você ser uma mulher que trabalha em tempo integral, às vezes tem um trabalho que te exige bastante, e ter uma família, né? Isso sem Uhum. contar que o pobre do Denis, como fica nessa história, né? Porque tem o meu trabalho, ele compete com o meu trabalho, daí ele compete com as meninas, cada uma com a sua personalidade, com a sua exigência, digamos assim, né? A Cecília, que exige mais essa questão de estar acompanhando, de brincar, de fazer atividades com ela, a Beatriz já é outra. Então, o pobre acaba. E tem as coisas da casa também, né? Que eu preciso colocar em ordem, então o Denis acaba ficando em quinto plano, quase. Então, esse é o maior desafio, né? O conciliar tudo isso que a gente precisa com o relacionamento, com a família, enfim, com todas essas exigências que a Uhum. gente tem enquanto mulher, enquanto Uhum. trabalhadora, digamos Profissional, assim. né? E essa questão de equilibrar os pratos aí é um desafio de muitas mães e sempre alguma coisa vai cair, né? Também a gente tem uma ilusão de que vai equilibrar tudo e não vai, né? Né? Não tem, né? Às vezes, em algum momento você está mais focada na sua família, em outros momentos você está focado mais na sua carreira, e isso faz com que a gente desequilibre mesmo alguns pratos. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, Gra, e quando vocês estão fora, assim, por exemplo, fora desse período de viagem, no momento que você está em casa, há um apoio doméstico? Como que vocês fazem com essas apoio doméstico, eu digo, com as filhas, com a casa, com tudo, assim, vocês têm essa parceria também, ou é mais quando você viaja? Temos. Na verdade, é diário. Até por isso que eu digo que é natural, porque é uma coisa diária, né? A gente super se divide. Por exemplo, a gente chega em casa, um vem para dentro, começa com os cuidados com as meninas, de levar para o banho, ou de atender as necessidades que elas têm ali no momento, arrumar a mochila, outro tá lá fora recolhendo a roupa, estendendo a roupa, dobrando roupa, aí um vai para o banho, o outro vai preparar o jantar, e aí terminou o jantar, um vai para a louça, o outro vai para os dentes das crianças. Então, assim, isso nós temos diariamente mesmo, assim. E não é uma coisa imposta, é uma coisa que que acontece, sabe? Nós vamos fazendo e, e vamos resolvendo, assim, as coisas e vamos levando o nosso dia a dia assim. Ô, Graça, será que ele entrou? A gente chega e aí, tipo, se ele fala, o que que você quer cozinhar hoje? Eu falo, hoje nada. Vamos comer um ovo? Aí ele vai e prepara o ovo, porque eu acabo, então, nesse caso, eu fico mais com a organização e com as meninas. Ou o dia que eu falo, tá, vou fazer tal coisa. Então, ele fica mais com as meninas, com as coisas da casa, organizando assim o que é possível ali, vai fazendo, mas ele faz tudo, assim, faz tudo mesmo. Não, eu acabo fazendo mais a parte das meninas, digamos assim, eu cuido mais das coisas pessoais, roupas, materiais, eu fico mais tipo, enfiado no quarto delas, digamos assim, organizando, limpando, deixando as coisas alinhadas para o próximo dia, eu fico mais com essa parte, assim. E na parte doméstica, claro, também eu fico com mais, né? Mas não é nenhuma uma coisa que, tipo, é imposta, porque eu sou mais, digamos assim, gosto de chegar a fazer e gosto das coisas às vezes do meu jeito. Então, não que isso crie atrito entre nós, porque não cria, mas eu vou fazendo as coisas assim, mais coisas, digamos assim, do que ele, mas não vejo isso como está me deixando sobrecarregada e está sem fazer nada, não, porque ele está realmente me apoiando o tempo todo e sempre está fazendo alguma coisa também, né? Claro que tem os momentos de futebol ali na TV enquanto eu tô trabalhando, né? Que você dá aquela olhada e pensa, queria ser eu, sentada nesse sofá, perdendo um tempinho, mas tá tudo certo, assim, a gente vai levando da forma que a gente pode e da melhor forma possível. Hein, Graça, será que ele entrou no ritmo da ginástica, então? Porque aí tem, né? Não, ele detesta, detesta. Mas tem uma sincronia, não tem? Tem uma sincronia no relacionamento. Pode ser até Ah, por nesse conta ponto, sim. do seu Mas é jeito mesmo, engraçado, né? quando ele vai conversar com as pessoas, até que ele fala.
Sim, quando ela chega em casa, ela vai pro Instagram, ela vê mais umas coisas de ginástica, e assim ela fica o dia todo. Ele sempre fala isso e tudo mais. Não que ele detesta a ginástica, minha filha faz, né? A mais velha, ela é atleta, ele super apoia. Não detesta Uhum, nesse, digo, eu quero dizer isso, mas não se envolve nas coisas do Uhum. meu trabalho. Assim como ele é empresário, né? Ele tem uma loja de embalagens aqui, e eu me envolvo muito pouco, para não dizer que Uhum. nada, para não passar vergonha, mas eu não me envolvo nada assim da loja, assim, não tenho conhecimento de nada de lá. E, digamos assim, nós temos, apesar da loja ser nossa, digamos, da família, nós temos carreiras completamente diferentes. Então, eu cuido ali da minha ginástica, e também nunca foi uma coisa que ele pediu para eu deixar de fazer. Tipo, ó, acho que deixa a ginástica, vamos trabalhar juntos na loja. Também nunca foi uma questão para nós, assim, né? Eu sempre fiquei na ginástica, nunca me ausentei, assim, nunca uhum. tive outro tipo de outra Uhum. experiência profissional, como eu disse no começo. Então, nunca foi uma questão para nós também, Uhum. mas cada um no seu quadrado, digamos assim, profissional, né? E aí, Uhum. aqui na casa familiar, daí a gente já é tudo sincronizado mesmo. Mas olha que interessante, né, Fer? Porque as demandas que a gente recebe, tanto na terapia de casal como na terapia individual, muitas vezes os relacionamentos eles vão se fracassando por atitudes que as pessoas vão tomando. Então, não, eu tirei esse copo daqui, você precisa tirar a roupa, né? Do varal. E é tudo muito assim, eu fiz isso, então você tem que fazer aquilo na mesma medida, na mesma proporção, da mesma forma, né? E isso vai gerando um peso, um desgaste muito grande, assim como a questão financeira também, né? Eu sei, mas pelo que você trouxe aqui, né? O quanto você também apoiou esse empreendimento dele, inclusive financeiramente, com as suas, né? Com a renda da sua família, né? Mas você não está envolvida no trabalho, mas você está envolvida de outras formas, No né? projeto, né? No projeto em Isso, si. no projeto. E eu escuto muito, sabe, em alguns momentos, e é tão bacana quando a gente escuta um casal que funciona assim como nós, nos nossos relacionamentos, a gente também consegue ter essa leveza, né? E a leveza não é ausência de conflitos. É saber gerenciar os conflitos que aparecem, em alguns momentos vão ter conflitos maiores, outros menores, mas é saber ir levando tudo isso, né? E em muitos momentos na terapia eu me sinto a professora do jardim de infância falando o amiguinho falando, mas ele fez isso e eu não acho justo eu ter que fazer, ou ela, né, ela não está fazendo a parte dela. Né? Então, isso é uma coisa que eu falei, gente, mas adulto, saudável, maduro, olha para a situação e fala, eu posso fazer pelo outro, porque é importante para o outro, né? Porque eu quero fazer. E se há um sacrifício, é um sacrifício que eu estou fazendo pela pessoa que eu amo, pela pessoa com quem eu divido a vida, a cama, né? As finanças, os problemas. Então, o quão importante é isso, a gente encontrar uma parceria que está disposta, inclusive, a não ter esse sentimento de, acho que não é nem igualdade, mas assim, equinanimidade, né, Lu? Assim, de tem que ser Uhum. igual, tem que ser dividido, tem que ser. E aí não tem que nada, né? E de repente a Uhum. gente pode fazer mais pelo outro em algum momento, né? Como o Denis faz, os sacrifícios que ele também precisa fazer. Quando você está longe, quando você passa tempo longe, e por mais que eu tenho absoluta certeza que isso é sofrido, tanto para você quanto para ele, mas não é para sempre, né, Lu? A viagem acaba, depois tem um tempo junto para recarregar a bateria, tem um objetivo em comum, né? Que Uhum. é a sua carreira também, né, e o quanto ele pode te apoiar a alcançar esse objetivo. Mas Uhum. e aí, por mais natural que seja, eu acho que vocês talvez não visualizem, né, o quanto isso é importante. E Uhum. o quanto os casais que vêm para nós estão endurecidos por não ter isso. Uhum. Exatamente. A gente tem falado muito sobre as necessidades emocionais, né? E admiração e valorização é uma delas, assim como apoio doméstico. Então, imagine, né, se o Denis não te permite fazer o que você veio para fazer, né? Você tem talento para fazer isso, você gosta de fazer isso.
Então, e vice-versa, né? Como fica essa relação, né? E como fica essa admiração também, né? Se você está querendo sempre que o outro seja algo que ele não é, né? Então, para que o outro possa ser quem ele é, a gente também precisa abrir mão de algumas coisas, do nosso egoísmo também, de algumas Uhum. crenças que a gente tem, para se expandir mesmo, né? É isso, Gra, né? tem mais alguma coisa que você queira falar, que você acha importante? Não, na verdade, assim, eu acho que eu sou uma, talvez não, né? Eu sou uma pessoa de muita sorte mesmo, né? Uma sorte grande, assim, ter uma pessoa ao meu lado que me apoia, que me dá todo esse suporte, eu não consigo nem ficar vendo ele meio como um suporte, sabe? Eu vejo ele, eu não sei dizer, assim, qual é a palavra que eu usaria, assim, eu não gosto de dizer, ah, ele é meu suporte, não, ele é meu companheiro mesmo, meu melhor amigo, e a gente leva a vida, assim, da melhor forma possível, a gente faz o máximo para ter uma qualidade de vida, uma qualidade no relacionamento, qualidade na nossa casa, educação das nossas filhas, a gente é muito difícil a gente discutir, a gente brigar, assim. Nós temos um relacionamento bem bacana mesmo, assim. Talvez seja até atípico, né, ter todo esse companheirismo, né, diante das minhas viagens, dessa minha necessidade profissional, né. Mas, assim, eu tenho muita sorte mesmo, assim, de como as coisas ocorreram e de como a gente leva a vida, assim mesmo. Será que é É sorte, um Fer? relacionamento leve É, e a nossa vida acaba se tornando leve, assim. Claro, não é um mar de rosas, tem muita coisa, né, a melhorar e tudo mais. Porém, assim, eu me considero uma pessoa de sorte. então, mas só sorte não, né? Claro, o fator sorte ele existe, mas como a Lu falou, né, você fez uma escolha, você escolheu alguém que tinha valores, e aí eu acredito que valores muito semelhantes aos seus, que tinham um objetivo em comum, que já sabia, né? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já entendia a sua carreira, já entendia o quanto isso era importante, e ele se sentiu também, eu acredito que ele se sentiu muito importante, porque você também podia fazer isso por ele, né? Você poderia apoiá-lo, como você falou, em outros momentos. Então, a sorte por si só, ela não faz nada, né? O que É, faz são as atitudes que vocês tiveram ao longo do caminho, os fatores de quanto vocês construíram um pilar de confiança sólido. E é um pilar tão delicado, tão importante, e muitas vezes a gente não percebe que está construindo um pilar de confiança, mas foram os valores, né? Os valores, Uhum, deixar tudo uhum, muito claro, conseguir colocar limites para uhum. você, para ele, deixar ele ser parte importante desses momentos que para você seriam, né, de muita importância, mas ele também, eu acredito que ele se sente pertencente a tudo Uhum. isso. E assim, o Denis é um cara massa mesmo, sabe? Um cara do bem, uma pessoa da paz, assim, que é gostoso estar perto dele. Mas imagine se você não estivesse contribuindo e plantando também para estar feliz do lado dele e ele do seu, né, Gra? Então, assim, as pessoas podem ser até maravilhosas, mas a gente precisa desse esforço, né? Então, claro. tenha certeza que você está plantando também e ele também para que esse relacionamento é, esteja bem, né? Uhum. Que esteja Sim, como você falou. sim. Muito bem, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Sei dos seus desafios, de o quanto de coisas você tem aí para fazer. E obrigada por expor aqui algumas coisas, né? Que às vezes as pessoas têm uma dificuldade, mas eu de fato acho que essa tua história pode contribuir com muitas pessoas, né? Porque às vezes pode ser o homem que viaja, né? Ou a mulher, né? Ter desafios na carreira de outras formas e o quanto é importante esse olhar para essa parceria mesmo. Então, obrigada mesmo pela contribuição. Espero que você possa contribuir com muitas pessoas ainda no seu trabalho e na sua vida aí. Obrigada a vocês pelo convite. Uhum. Como eu disse, assim, realmente é uma coisa típica, né? Os treinadores, ainda mais treinadores de ginástica rítmica, mas espero que alguém possa ter escutado e que ajude realmente. Agradeço Uhum. vocês pelo convite, agradeço, Lu, pela confiança
E obrigada, Ah, meninas. Obrigadão, Gra. Olha, a gente sempre deixa no final para a pessoa, se ela quiser falar o Instagram dela, fazer o merchan dela, né? Não sei se você quer fazer o seu merchan, que você falou, eu não dou conta nem do que me aparece. E também não sei se o teu Instagram é ativo, a ponto de você querer que as pessoas te acompanhem, ou se é só pessoal, né? Então, fica à Uhum. vontade, se você quiser falar, senão, acho que a Então, pessoa... o meu Instagram, ele é pessoal e eu posto pouquíssimo, assim, nele. A gente tem o perfil profissional, que na verdade é o perfil do nosso clube, né? Que é o gr.toledo, que é onde a gente posta o nosso trabalho, as Hum, nossas atletinhas fazendo os exercícios, postamos as nossas competições, nossos resultados. Então, para quem quiser acompanhar um pouquinho, uhum. gr.toledo. Legal. muito bom. Uhum. Gente, obrigada e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.